todos, bom dia para aqueles que estão por aqui me acompanhando. Quero, neste dia que para nós amanhece de uma forma bastante calorosa, bastante iluminada, quero começar mais um momento da nossa jornada. Uma jornada que nós estamos percorrendo a passos largos, eu diria, né? Afinal de contas, nós temos tido aqui muitos e muitos momentos de conhecimento, diria também que de autoconhecimento, e a possibilidade do desenvolvimento pessoal e profissional tem acontecido de uma forma estrondosa. E eu diria que isso tem acontecido por realmente ser o objetivo desta nossa jornada, ser ser de momentos que são enriquecedores. E é claro que isso só tem acontecido realmente por conta dos nossos convidados que têm aqui participado conosco, que têm aqui nos possibilitado levar a quem está nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Instagram. São convidados esses que, nossa, eu só tenho tido um grande agradecimento a eles, só tenho tido aí um grande orgulho e uma grande honra de poder partilhá-los com todos que nos acompanham. E eu quero lembrar que a Jumara, Jornada Única de Mulheres Ancoradas na Razão e no Amor, é uma jornada que tem, antes de mais nada, a busca por nos possibilitar a solidariedade. Solidariedade para com uma instituição que é fantástica, que faz um trabalho maravilhoso em combate ao câncer. O GAC, Grupo de Apoio a Crianças com Câncer, do Vale do Paraíba, é uma instituição que, antes de mais nada, ela trabalha a humanidade, ela trabalha a possibilidade da condição de se viver bem. Pessoas que estejam acometidas pelo câncer, em geral, elas têm aí diversas dificuldades com relação a muitos assuntos, tal como, por exemplo, a autoestima, tal como, por exemplo, a questão da alimentação, né? Nós ouvimos já isso de algumas das pessoas aqui, das pessoas importantes que passaram por aqui, tal como o João, tal como a Renata, que são pessoas que viveram ou vivem essa condição de estar com o câncer. E elas nos deram grandes lições, tá? E por meio dessas lições, eu peço a vocês que doem o que vocês puderem para essa instituição por meio desta que é a nossa jornada. Para quem está aí no YouTube, para quem está aí no Facebook, você tem um QR Code bem aqui ao lado. E esse QR Code que está aqui bem ao seu lado, ele vai te levar direto à conta do GAC. E você pode doar qualquer valor, R$ 1, 2, 3, 10, 100, o quanto você quiser, o quanto for lhe confortável, o quanto lhe for adequado, o quanto for possível. Então, essa jornada que nós seguimos aqui, que é em homenagem a pessoas muito importantes que passaram por minha vida, assim como tias e a minha sogra, que dá nome a essa jornada, eu peço a vocês que sejam solidários. Solidários tal como, por exemplo, a Alexandra Marafigo, que nos presenteou, transformando esta jornada em uma jornada sustentável, onde todos esses nossos encontros aqui têm nos permitido a conversão de CO2 ao plantio de árvores. Então, gente, além de solidários, nós somos também sustentáveis nesse nosso caminhar, nesses passos que estamos dando aqui em busca do conhecimento, do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal e profissional. E hoje, para estar falando comigo, né, neste momento, eu
fiz um convite a uma pessoa bastante especial e de grandes conhecimentos, e que nós vamos partilhar aqui. Sara Carvalho. Eu vou me dar ao prazer de deixar que ela mesma se apresente para nós. Tudo bem? Bom dia, Sara. Muito bom dia, como é que você está? Graças a Deus, muito bem. E diria que melhor agora por poder estar conversando contigo e estar levando a essas pessoas que nos acompanham aqui muitos e muitos conhecimentos. Obrigada. Mas eu vou fazer o seguinte, não vou não. Eu ia te convidar para ir lá para o Insta também, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar o pessoal lá do Insta com um pouquinho de vontade de nos seguir e entender aí o que vamos falar, sabe aonde? Lá no YouTube. Então, galera, vou pedir para vocês aí, ó, que estão nos acompanhando aqui no Insta, que estão me acompanhando ou que vão ver isso daqui, vou bater um papo com a Sara. Vai lá pro YouTube, vai. Tô deixando o link aí, ó, direto para vocês. Nos acompanha por lá. Luiz, sei que você tá por aí. Acompanha a gente lá no YouTube, ó. Tem o link aí. Grande abraço. Agora o papo vai ser aqui, ó. Sara, né? Vou deixar eles curiosos? Não. Vou deixar eles seguindo a gente aonde precisa ser levada a doação, né? Onde pode ser que lá eles se sintam tocados a compartilhar com pessoas que necessitam do nosso apoio e da nossa doação. Né? O GAC está aguardando isso. Então, o pessoal que estava aqui no Insta, segue para lá. Mas me diz uma coisa, quem é a Sara Carvalho? É uma goiana apaixonada pelo terreno dela, apaixonada também por transformação. Eu costumo falar que, eu costumo brincar que aqui, né, não existe nenhuma comida que se compare à comida goiana. Então, eu sou bem bairrista, sou apaixonada, mas eu sou uma goiana um pouco diferente, que eu amo empreendedorismo, né, não montei fazenda ainda não. Ainda, né? Ainda não, mas eu amo empreendedorismo, não me vejo de outra forma, né? Eu sou contadora por formação, me especializei em finanças e controladoria, sou ex-gerente aí do Banco Bradesco, e resolvi sair de lá para poder empreender, para poder ajudar de forma estratégica, financeiramente falando, e a nível de gestão, negócios a serem mais rentáveis e mais lucrativos, e fazer com que pessoas, né, atinjam sua liberdade financeira, empresários aí, principalmente, tenham independência financeira através do seu negócio. Então, basicamente, é isso aí que a Sara faz. Que bacana, você disse que foi uma ex-gerente de banco, né? O que te fez largar o banco? Tem muita gente que diz aí que o banco é uma instituição extremamente segura, que permite aí as pessoas formarem carreira, né? Eu tenho uma fala, eu também fui do Bradesco, tá? E eu me lembro que no primeiro dia que eu entrei no banco, ao passar pela porta, eu disse para mim mesmo, isto daqui para mim será uma passagem, não será para minha vida. E realmente fiz isso para mim. Mas eu não entrei achando que seria uma passagem. Na verdade, como eu era bem jovem, assim, então não tem muito essa maturidade, né, de lidar com a situação. Mas o que me fez sair de lá, acho que são algumas variáveis. Do primeiro é porque eu odiava vender. Só depois eu fui entender que todo mundo tem que se posicionar como vendedor o tempo inteiro. E eu queria ser analítica, né? Eu queria ficar analisando coisas, enfim, queria mexer com relatório, não queria vender. Então, isso me incomodava muito, esse lado comercial, e graças a Deus eu estou me desenvolvendo, vou falar dessa forma, né? Mas eu consegui me desenvolver bem mais depois. E eu odeio limites, sabe, assim... Falar que o engraçado não é limite para eu poder trabalhar pouco, é porque não entra na minha cabeça
você ter que estar no local das 8 às 6 apenas, entende? Não entra na minha cabeça você ter que passar horas. Eu gosto de resultados, eu gosto de desafios, eu gosto de ir atrás de coisas maiores e eu gosto de ser remunerada por isso. Então, assim, eu não entendia na época, mas eu já tinha uma veia empreendedora. Então, aquele ambiente limitado do tipo, eu só vou trabalhar tantas horas e eu só vou ganhar X, não importa o que eu faça, aquilo foi me incomodando muito. E na época não entrava na minha cabeça o fato de que eu estava formando, né, em contabilidade. Eu falava assim, poxa, mas eu estou fazendo uma faculdade que foi difícil a beça eu entrar nela. Eu fiz faculdade na Federal de Goiás. Foi difícil a beça entrar nela. É mais difícil ainda sair dela. E aí, o que eu vou fazer com isso, sabe? Assim, eu vou ficar aqui no banco e vendendo seguro de vida, sabe? Isso, assim, ficava um turbilhão, assim, na minha mente. E eu acho que isso foram grandes empurrões, assim, para que eu, de fato, me apropriasse da veia empreendedora. O banco é uma excelente escola. Eu sempre digo o seguinte, ó, eu nunca vou me arrepender de ter entrado, e muito menos de ter saído, sabe? É uma excelente escola de vida, assim, eu tive homens que falam que foi pro exército, falam assim, que todo mundo deveria ir, né? Eu aqui vou falar assim, ó, todo mundo deveria passar pelo banco, que você, ó, aprende a ser mais ágil, aprende uma escola, não é só profissional, uma escola de vida mesmo. Então, assim, para minha experiência, para minha formação, foi excelente, mas eu entendo que aquilo realmente, como você colocou, era uma passagem, era parte da minha formação, da minha vivência de vida, mas os objetivos que eu tinha, a ambição que eu tinha desde lá, mesmo não entendendo muito bem, era muito maior do que aquele ambiente poderia me proporcionar. Ó, eu já tenho que te agradecer já, tá? Porque eu costumo dizer isso para os meus alunos, tá? Eu digo que 2 trabalhos que são fantásticos, né? E eles muitas vezes não compreendem, e eu acabo explicando, né? Um é passar aí por uma rede de fast food que te trata literalmente, em muitos casos aí, como uma parte, uma engrenagem somente daquela máquina geral, né? Que eles tem ali por todos os dias produzir, sem se preocupar muito com a pessoa, porque ela entra realmente como uma pequena engrenagem ali e tem que fazer movimentos repetitivos, únicos e sempre daquela mesma maneira. E banco, né, onde o banco vai te permitir aí adquirir um conhecimento e uma expertise que é muito específica para ele, mas que quando você sai, você consegue raciocinar de um modo muito bacana e diferente a conseguir, inclusive, prover possibilidade de outros negócios, tanto para si quanto para clientes, né? Para terceiros. E pensando nesses terceiros, hoje nós trouxemos aí um tema de discussão muito bacana, né? Como gerar possibilidade a pequenos e médios e, por que não dizer também, grandes negócios, empresas, empreendedores, né, a ser mais rentável. Fala para mim um pouco disso daí. Então, na verdade, eu sempre falo que o propósito de uma empresa, e eu sempre falo assim que se você é autônomo, se você é profissional liberal, eu tenho uma notícia para te dar. Você é empresário e você tem uma empresa. Não importa se você não tenha um CNPJ ativo, um CNPJ aberto, né? Como assim? O seu posicionamento, inclusive, deve ser este, porque aí você passa a estar num jogo de gente grande, né? Quem é profissional liberal corre atrás de uma renda, autônomo corre atrás de um salário ali. Quem é empresário e tem uma empresa, o nível dele, ele tem metas de faturamento, ele tem metas de lucratividade, ele tem que correr atrás de precificação, ele tem que correr atrás de cliente. Então, assim, o jogo muda. E trazendo eles, né, para a esfera de uma empresa e pequenas e médias empresas, grandes, enfim, eu sempre falo que uma empresa ela tem 2 propósitos, né? O primeiro propósito é servir a sociedade. Tanto é que quando a gente vai abrir um CNPJ, está escrito lá, razão social, né? Qual é o motivo pela qual aquela empresa existe para a sociedade?
Então, ela tem que servir a sociedade de alguma forma. Isso seja vendendo seus produtos, solucionando problemas através deles, através dos serviços, empregando pessoas, né? Então, assim, comprando de outros fornecedores. Então, assim, ela serve à sociedade de N formas, né? Tanto é que nesse momento pandêmico que nós estamos vivendo, na minha visão aqui, quem vai salvar a economia são os pequenos, médios empresários aí, são justamente essas pessoas que vão servir a sociedade mais uma vez. E o outro propósito é o seguinte: trazer independência financeira e liberdade financeira para o empresário que abriu. Qual que é a diferença entre as duas, né? Entre independência financeira e liberdade financeira? Eu sempre falo que para ter liberdade você tem que ser independente primeiro. Aí a liberdade vem. E a independência é o quê? Fazer com que o dinheiro trabalhe para mim e não eu por ele. Só que eu só consigo fazer isso, né, assim, acumulando um capital, colocando aquele capital para rentabilizar, e a partir daquela rentabilização, eu posso fazer dela o que quiser sem me prejudicar. E aí a gente parte para a liberdade financeira, que é onde eu sempre brinco que você pode ir para Maldivas sem preocupar que você está deixando de tomar café da manhã. Né? Então, assim, você não está querendo viver grandes coisas, matando o seu pão de cada dia, né? Então, por isso que eu falo que primeiro independência, depois liberdade financeira. Só que uma empresa, ela só vai conseguir atingir esses dois propósitos se ela tiver lucro, se ela tiver rentabilidade e sustentabilidade financeira. Só, eu não consigo ver uma empresa servindo a sociedade, levando independência para o empresário sem ter isso. É claro que isso eu estou dando o resumo e o resumo, né? Penso tanto de coisas por trás disso que tem que ser feita para chegar até lá. Exatamente. Eu vou começar do começo, tá? Muito bacana essa sua definição de que a empresa precisa servir a sociedade em primeiro lugar, né? Por isso dessa nominação razão social. Será que os nossos empresários eles têm consciência disso? Será que a grande maioria, em especial do pequeno e médio empresário, ele não tem aquela sensação ou aquele desejo, talvez, de que a empresa tenha que servir a ele, tenha que atender às suas necessidades, os seus desejos, e ela seja única e exclusivamente voltada para ele? E aí acaba se esquecendo da real importância de atender bem, de fomentar um negócio que seja querido e desejado pelo seu cliente? Com certeza absoluta. O que eu mais vejo são empresários indo atrás do dinheiro pelo dinheiro. E eu que tenho um pezinho lá no desenvolvimento pessoal, né, eu sempre digo que não vai. Quando você quer ir atrás do dinheiro pelo dinheiro, nós estamos falando de sentimentos como o egoísmo, nós estamos falando de, sabe assim, de uma ganância negativamente falando, e eu não concordo. Tanto é que a maioria das empresas no qual os empresários se posicionam dessa forma, na minha experiência de vida, aqueles negócios, né, aquelas empresas, são as que mais estão mal da perna, são as que mais estão desorganizadas, são as que mais estão ou empatando ou até mesmo em prejuízo, porque a pessoa quer correr atrás do dinheiro pelo dinheiro, ele sacrifica fornecedor, ele sacrifica colaborador, ele não dá o valor devido aos seus clientes, porque ele está correndo atrás do dinheiro pelo dinheiro, e ele não acha isso importante, né? Sendo que esse deveria ser o primeiro ponto, o primeiro olhar dele ali. Eu sempre falo que a gente tem que procurar o dinheiro pela liberdade que ele traz, né? E o por quão através dele eu consigo ter uma vida boa e confortável, quanto através dele eu consigo ajudar outras pessoas, né, servir a sociedade, como a gente falou aqui, não correr atrás dele do dinheiro pelo dinheiro. Se todo empresário, na verdade assim, César, eu sempre falo que o grande problema de uma empresa é um empresário, e tem gente que já quis me matar por isso. Mas por que eu falo? Ele é o pilar central do negócio, da empresa. E se ele não tem comportamentos adequados para levar aquele negócio a atingir o propósito pelo qual ele existiu, que as coisas começam a não ir bem, entende? Então, assim,
Se aquele empresário se posiciona, eu quero dinheiro pelo dinheiro, o negócio não tem como, sabe? Não tem como se dar bem. Agora não, se ele se posiciona com essa clareza de que não, esse negócio existe para que eu sirva a sociedade, esse negócio existe para gerar, para me dar independência, para me dar liberdade financeira, o posicionamento dele muda, o comportamento dele muda, ele começa a se importar com colaboradores, com fornecedores, com clientes, com a sociedade de uma forma geral, né? Eu sempre falo que o problema, quando eu falo que o problema da empresa é o empresário, na verdade eu estou querendo falar do comportamento dele, de como ele se posiciona, do que ele faz, do que ele deixa de fazer, a título de atitude, de pessoa mesmo, entendeu? Não é exatamente como gestor, a título de pessoa mesmo. Então, assim, ele muitas vezes atrapalha com que o próprio negócio dele seja rentável e lucrativo e que tenha sustentabilidade financeira por falta de atitudes corretas, assertivas, vamos falar dessa forma. Bacana. E pensando nisso, me diz assim, o que é então rentabilidade de negócio? O que é lucratividade de negócio? Porque os conceitos são diferentes, né? Rentabilidade é uma coisa, lucratividade é outra, né? Me explica um pouquinho disso. As duas coisas é como se fosse é uma análise a respeito do lucro líquido do negócio. A que tipo de análise a lucratividade faz? A lucratividade, ela me fala assim, ó, depois que entrou o dinheiro na empresa e saiu tudo que era para sair, todas as despesas, todos os custos, o quanto sobrou ali? O quanto ficou no bolso da empresa de fato? Isso é lucro, é do tipo assim, ó, recebi tudo, paguei tudo que tinha para poder pagar, aquela sobra de fato líquida é o que é a lucratividade do negócio. E a lucratividade, ela é medida em percentual. O lucro, ele é um número, né? Ele é um valor ali, na verdade. A lucratividade, ela é medida em percentual. Quando ela é medida em percentual, como é que é a conta, né? Você vai pegar exatamente esse valor que sobrou lá no finalzinho, né? Eu fico pensando numa DRE aqui, né? Uma demonstração do resultado do exercício, um relatório financeiro gerencial. No relatório aqui, e aí lá no último, né, a última linha lá que a gente chama de lucro líquido, quando eu pego esse valor e divido pelo valor das minhas receitas brutas, pelo total que eu faturei, multiplico esse resultado por 100, me traz o valor da lucratividade. Rentabilidade também é uma forma de analisar o lucro líquido, só que eu analiso ele com relação aos investimentos que eu fiz dentro do negócio para, claro, levar ele a atingir lucro, atingir sustentabilidade financeira. Por exemplo, né, nós estamos no meio da pandemia, acho que a pandemia veio para deixar muito claro que as empresas precisam estar no mundo digital. Não tem como, né? Eu sempre falo, quem não é ponto .com agora está ponto fora, porque existem dois tipos de empresas que estão na internet e as que não estão. E quem não está não vai existir daqui a muito pouco tempo. E aí o que acontece? Nisso de a empresa se posicionar no digital, muito provavelmente ela vai precisar investir em tráfego pago, né? Naqueles patrocinados para que mais pessoas conheçam os produtos e os serviços dela. Aquele tráfego pago, ele é um tipo de investimento para fazer com que a empresa aumente faturamento e, consequentemente, aumente lucratividade. Quando eu pego, por exemplo, se eu invisto ali R$1.000 de tráfego pago no mês e eu tenho um lucro maior por conta daquilo, eu vou pegar o meu lucro em valor, dividir por esse valor que eu investi em tráfego pago, multiplicar por 100 para trazer em percentual, e aquele resultado lá é o quanto eu tive de rentabilidade. Né? Rentabilidade, ela quer dizer o seguinte, ó, a cada R$1 que eu investi, o quanto aquilo me trouxe de retorno. E a lucratividade quer dizer o seguinte, a cada R$1 que eu vendi, quanto ficou no meu bolso. Então, só para poder clarear essas duas coisas. Legal, Sara, mas será que o pequeno e médio empresário, ele não entende que esses R$1.000 investidos, por exemplo, no tráfego pago aí que você disse, né, na criação de um site da empresa, na criação de um perfil mesmo, às vezes gratuito aí, no Instagram da vida, no Facebook. Será que isso, na visão do empresário, não é um dinheiro que eu poderia estar colocando em produto dentro da minha empresa? Será que não é, se eu sou prestador de serviço, uma ferramenta que eu poderia estar comprando?
né? O que isso vai de fato trazer de possibilidade a eles tornar um negócio mais rentável? Olha só, eu esqueci de falar no início, mas eu costumo fazer uma brincadeira do seguinte: eu sou uma treinadora de zagueiro que faz gol. Legal, hein? O que é ser uma treinadora de zagueiro que faz gol, né? Os homens aí, a maioria vão me entender super bem. Eu fico fazendo comparação de uma empresa a um time de futebol. E zagueiros, né, geralmente são aqueles jogadores especialistas em defender, né, assim, o time, para não deixar que o adversário faça gols. Se eu levo isso para dentro de uma empresa, quem são os zagueiros? É o financeiro, é a contabilidade, é o meu administrativo, né? Assim, dentro do financeiro eu estou falando de uma análise de crédito, estou falando de uma cobrança, enfim, de contas a receber ali, dessas situações. Só que, gente, o time, ele só ganha, para ele ganhar campeonato, ele precisa ganhar jogo. E para ganhar jogo, ele precisa fazer gol e não levar gol. É simples assim. E aí, o que acontece? Como é que eu vou me posicionar dentro do time só pensando em defender? Não existe isso. Então, por que eu brinco que eu sou zagueira, eu sou treinadora de zagueira que faz gol, de zagueiro que faz gol? Por quê? Para mim, o zagueiro, o financeiro, né, vamos falar dessa forma de uma empresa, esse back, assim, ele tem que ser quem é o profissional lá dentro, ele tem que ser um especialista naquilo que ele faz. Especialista. Então, ele tem que ser especialista em contas a pagar, contas a receber, em fluxo de caixa e parará. Só que quando ele tiver a oportunidade, ele tem que fazer gol. Não existe essa. Pensa lá o time cobrando um escanteio, o zagueirão lá alto tá lá no meio da área, quer dizer que se a bola vier, não vai pular? O que é isso? Ele tem que pular para cabecear, para fazer gol. E aí, o que acontece? Eu falei minha área de formação aqui, gente, é totalmente financeira, só que eu não sou uma financeira raiz. Por quê? Eu entendo o seguinte, negócio, para ele poder dar certo, para ele poder crescer, eu falei agora em que empresa, para ela atingir o propósito dela, ela tem que ter lucratividade, rentabilidade e sustentabilidade financeira. E eu não consigo ter sustentabilidade financeira se eu não tiver estratégia comercial. É impossível. A empresa funciona o seguinte: tem que vender, é comercial que traz dinheiro para casa. E financeiro cuida. Não existe essa de que o financeiro é mais importante. Olha que eu estou falando de mim. Eu estou falando da minha área de atuação. Entendeu? Nós estamos aqui para levar a melhor ferramenta, o melhor amparo para o comercial. Para quê? Para que ele feche cada vez mais negócios, só que negócios saudáveis. Então, mais importante do que criar um monte de ferramenta, um monte de estrutura, um monte de sei lá o que por trás, é vender. O que interessa num negócio é vender. O negócio não vai... Ele pode ser o mais lindo de todos, o mais estruturado de todos, o mais controlado de todos. Meu amigo, se não vender, serviu para que isso? Então, assim, foco em vender. E aí, o que o financeiro... Eu estou falando financeiro só para ficar um pouco mais didático. Quem está por trás ali, né, o financeiro, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que aquilo que o comercial está fechando seja saudável. Seja um negócio que realmente é tipo assim, você não vai pagar para trabalhar. Não, vai vender, aquilo ali vai pagar tudo que precisa pagar e vai ter dinheiro no bolso. E a empresa vai crescendo. Então, essa é a minha visão a respeito principalmente de pequeno e médio negócio. Gente, primeira coisa que você tem que ter é uma estratégia clara de venda para trazer dinheiro para o negócio. A partir daí, você começa uma estruturação administrativa, financeira. Isso é bacana que você disse, né? Essa estruturação administrativa e financeira. Vou entender o financeiro para manutenção do negócio e vou entender o administrativo como a condição de perpetuação do negócio. Porque tem algumas empresas que sabem vender e vendem muito bem, mas não entregam. E aí Isso é um problema. Isso não gera a perpetuação do negócio. Você tem lá uma condição do financeiro fazer um determinado controle por um período, mas se você não faz uma venda e não faz a entrega, não faz a entrega adequada, não há perpetuação do negócio. Então isso também é um ponto-chave, né? Sim. E acredito que a grande maioria dos negócios precisem se preocupar, né?
Muito, muito. Eu sempre falo assim, às vezes, como eu dou muita aula a respeito de análise de crédito e cobrança, às vezes, quando eu pergunto assim para os meus alunos, de quem que você acha que é a culpa quando o cliente deve? É dele ou é da empresa? E todo mundo, massacra o cliente. Não, ele que é mau caráter, sem vergonha e tal, que não quis pagar mesmo. Eu falo, beleza. A partir do momento que o profissional que está lá na parte de análise de crédito, que é a empresa como um todo, não se posiciona em fechar negócios saudáveis, a responsabilidade sai da mão do cliente e vem para a mão da empresa. E aí, por que muitas vezes, muitas vendas vão parar na cobrança? Aí você pensa, é porque o cliente não tinha condição de pagar, porque ele não queria pagar. Não, porque a empresa foi inadimplente com ele. Como que ela foi inadimplente com ele? Ela prometeu algo que ia ser feito até tal data e aquilo não foi cumprido. E aí o cliente, óbvio, né, pensa, você se coloca numa posição de cliente, como que você, cliente, vai falar assim, peraí, eu comprei um produto, um serviço para ser me entregue até tal data, até hoje isso não aconteceu, o boleto está vencendo, e aí, tá tudo ok? Eu vou simplesmente pegar meu dinheiro e ir lá e pagar? Não, né, gente, não funciona assim. Então, a empresa, ela precisa se cercar de quê? De processos de gestão para fazer com que o que ela está vendendo, ela entregue conforme acordado. Porque não é só entregar. É entregar conforme aquilo que foi prometido. Né? Então, assim, para isso, é claro que a empresa tem que ter gestão, tem que ter processo e tem que ter pessoas capacitadas para entrar naquele processo. Fala muito importante, em especial para o pequeno e médio empresário, né? Que muitas vezes ele não estrutura o seu negócio de forma a ter essa entrega satisfatória. Hoje nós temos ouvido muito falar, né, que você precisa sempre entregar mais para o cliente do que ele pede. Mas será que a gente precisa sempre entregar mais? O que será que a gente tem que entregar de fato para o cliente se sentir satisfeito e nós conseguirmos gerar a perpetuação do negócio do pequeno e médio empresário? Olha, às vezes você já ouviu alguém falar assim, eu gosto de coisa boa, eu gosto de coisa de qualidade, já ouviu alguém falar dessa forma? Quero comprar uma blusa, sei lá, não vou comprar blusa na feira não, porque eu gosto de coisa de qualidade, já ouviu isso? Então, segundo a ISO, qualidade é entregar aquilo que foi prometido. Se eu virar para o César e falar assim, César, eu vou te enviar uma blusa, uma camiseta rasgada. Sei lá, eu deixei aqui o cachorro que estava na loja, foi lá e sem querer deu uma mordida e eu deixei você ciente. Falei, César, eu vou te vender uma camiseta e essa camiseta está rasgada num pedacinho por um cachorro. O César doido, né? Falou assim, não, tudo bem, eu também tenho cachorro aqui que come minhas camisas e tudo mais, e entendo super, vai até compor minha coleção, né, César? Então, aí eu... E aí, só que aí, eu prometi isso para o César, só que quando eu fui realmente enviar a camiseta para ele, eu falei assim, não, olha, chegou produto novo aqui na loja, eu vou enviar uma camiseta zero para o César, né, sem nenhum cachorro ter mastigado ela. E eu envio isso. O que eu fiz ao fazer isso? Eu não entreguei a qualidade. Parece estranho, né? Mas por que eu não entreguei com qualidade? Porque eu não entreguei aquilo que eu prometi para o César. Eu posso ter entregado um produto melhor, mas não é com qualidade. Aquela que eu prometi para o César, porque eu prometi para o César que eu ia entregar uma camiseta rasgada. Eu entreguei uma camiseta nova. Então é muito bom trazer essa diferença de que qualidade é o entregar aquilo que foi prometido. E isso estar muito bem claro para o cliente. Entende? Então, por exemplo, eu vou vender um produto, eu vou vender um serviço. Tudo aquilo que é de característica do produto, como aquilo vai usar, onde o que o cliente pode aplicar aquilo, tem que ser muito bem claro. Para quê? Eu não posso, por exemplo, comprar, sei lá, uma caneca de 300 ml e falar assim, eu esperava que ela coubesse 500 ml. Porque, sei lá, eu gosto de tomar muita água de uma vez. Não funciona assim. Então, isso tem que estar claro para o cliente. O serviço também.
o que você vai entregar, como você vai entregar, qual o prazo que você vai entregar. Aí você pega e fala assim, mas esse over delivery, né, essa entrega mais do que você prometeu ao cliente, é bom? Eu acho um ponto de diferencial para o cliente. É um ponto de você, empresa, agregar valor a ele. Mas isso tem que estar muito claro para o cliente que é um over delivery. Que aquilo é uma gentileza, que aquilo é um plus da empresa, que aquilo não acontece todas as vezes para todos os clientes. Porque senão, no subconsciente do cliente, que é o seguinte, essa é a promessa de qualidade da empresa. A promessa de qualidade dela é me entregar mais do que aquilo que eu comprei. Então, eu sempre vou ficar pensando, cada vez que eu comprar uma caneca aqui de 300, eu vou esperar vir uma de 500. Eu comprei uma rosa, eu vou esperar vir uma azul? Não. Então, como que você deixa claro que aquilo é um plus? Deixando claro que você está vendendo para ele. Entendeu? Bacana isso, hein? Uma excelente dica. E a grande, diria, maioria dos pequenos e médios empresários, eles não têm essa consciência, né? E aí, quando geram algo a mais para o cliente ali, de repente por vontade própria, eles acabam inferindo em prejuízo dentro do seu negócio, né? Eles acabam criando ali uma situação que talvez não seja mensurada, porque para ele, para um cliente, mas é R$10 a mais. Aí ele faz para o outro também, mas são só R$10 a mais. E aí se você atende uma gama de, por exemplo, 10 clientes no dia, que você deu R$10 a mais para eles, você não está mais falando só de R$10. E aí isso vai gerando desgaste no caixa. Desgaste no caixa vai gerando uma condição de desequilíbrio do fluxo de caixa, né? Sim. E aí o que é esse negócio de fluxo de caixa, né? Porque talvez algumas pessoas acabem não entendendo, talvez alguns empresários, eles sequer saibam qual é o conceito de fluxo de caixa e que esse negócio tem que acontecer sempre, né? Então, o fluxo de caixa, é impossível eu ter um relatório de fluxo de caixa sem fazer controle de caixa diário. Impossível, não existe essa. E quando eu falo controle de caixa diário, é diário mesmo, né? Porque às vezes eu vou falar isso para algumas pessoas, elas pensam que faz isso num dia, passa 2 dias, faz de novo, depois faz na semana que vem. E não. Dinheiro de um negócio, eu posso falar até da pessoa também, ele tem que ser controlado diariamente. Empresa tem que ter controle de dinheiro em espécie que entra, tanto que entra e que sai, e a conciliação bancária, que é o controle sobre aquilo que é dinheiro que entra e sai dentro da conta corrente da empresa. A partir do momento que eu faço esse monitoramento diário, né, tanto dos bancos quanto de dinheiro em espécie, isso eu estou falando junto cheque, cartão de crédito, cartão de débito, né, eu consigo formar um relatório que é o quê? O meu fluxo de caixa por um período maior. O que é o fluxo de caixa, né? É eu entender, de fato, aquilo que está entrando e está saindo no caixa da empresa, num determinado período de tempo. E é óbvio que eu preciso fazer esse fluxo de caixa ser o quê? O mais positivo possível, né? Aí vem daquela questão assim, mas peraí, o quanto que eu sei que eu tenho que ter de caixa? Sempre, todos os dias. Quais são as minhas necessidades diárias? Por exemplo, no mês de abril, quanto que nós vamos precisar de caixa? Eu sou empresário, o César também. Quanto que nós vamos precisar de caixa para o nosso negócio? Mas dá para poder olhar para o futuro? Claro, eu consigo ir lá e prever minhas despesas fixas, meus custos fixos, consigo, com base na minha meta de faturamento, identificar quais serão minhas despesas variáveis, e lá eu faço uma conta do futuro, né, um fluxo de caixa projetado, previsto para eu olhar para o futuro, se a meta minha de venda está condizente àquilo que eu quero que fique no meu caixa. E a forma que eu vou vender também. Aí, senão, o que eu já vou fazer? Eu falo, opa, peraí, o meu caixa ele vai estar deficitário, eu sei que eu tenho que mudar desde já as minhas estratégias, tanto comerciais quanto financeiras. E é muito importante falar, César, que faturar não é sinônimo de ter dinheiro em caixa, não é sinônimo de lucrar. Tem gente que vende e não tem dinheiro. Por quê? Venda mal feita, não fez um negócio não fechou um negócio saudável. Então, eu sempre falo assim, olha, além de você ter meta de faturado, porque às vezes você vai vender a prazo para o seu cliente, né? Além de você ter essa meta
do faturado, da performance da empresa, você tem que ter uma meta do quanto tem que entrar no caixa da sua empresa naquele período, com base lá nas suas necessidades. E aí, César, se eu não faço controle do caixa diário, a conciliação bancária diária, como é que eu sei dessas informações? Como é que eu vou ter base para isso? Eu não tenho. Se eu falar assim, olha, mês que vem, ok, vamos supor que eu quero faturar 100 mil reais. Só que eu tenho despesa fixa de 30 mil. Para eu faturar 100, minha despesa variável vai ser ali de mais 30 mil. Eu tenho 60 mil no mês para poder pagar. Desses 100 mil, será que dá para eu vender 50% a prazo? Não dá, a não ser que eu tenha fundo de caixa para suportar isso. Não dá. Por quê? As minhas contas aqui dizem que eu preciso de 60 mil naquele mês para viver aquele mês. Aí por que muitas empresas começam a antecipar boleto, né, em banco, começam a antecipar cartão de crédito, vai lá e desconta cheque? Porque não faz essa matemática. Ela não tem um controle do caixa, ela não tem um relatório de fluxo de caixa para fazer o quê? Dar informações para ela avaliar as estratégias da empresa e informações para ela tomar as melhores decisões daquelas estratégias. Então, assim, mais do que faturar, gente, é importante lucrar e ter dinheiro lá, de fato, no caixa, sem ter um custo alto de dinheiro de terceiro. Isso é espetacular, né? Tem até um detalhe, assim, que eu vou me permitir agora. Tem muita gente que, às vezes, me pergunta assim, mas tomar um empréstimo é ruim? Fazer um financiamento é algo ruim? Todas essas situações, tá? E eu costumo sempre dizer o seguinte, né? O quanto você vai ganhar em cima disso? Às vezes a tomada de um dinheiro de terceiro, ela é extremamente favorável para um negócio, porque você vai gerar caixa para si, com um determinado valor a ser pago, mas a sua lucratividade, o seu ganho em cima daquele dinheiro vai ser muito maior. É óbvio que para tudo isso você precisa fazer um amplo planejamento. Óbvio que para isso você tem que ter ali um grau de assertividade bastante grande. Né? Por exemplo, né, aqui você está numa região em que a sazonalidade rural, agrária, produtiva, de diversos commodities, são diferentes da que eu vivo aqui. Eu vivo, por exemplo, numa cidade turística. Então, fora de épocas de pandemia, né, nós sabemos que em dadas épocas do ano, todo e qualquer negócio bem trabalhado, de produtos que são de ampla aceitação dos clientes, eu moro à beira da praia, né, moro à beira do mar, e então é fato que determinados produtos como sorvete, água, açaí, são produtos que vendem com muita regularidade. Então, pensando esses produtos, esse tipo de negócio, né, eu tomar um dinheiro de terceiro para fazer um investimento, eu tenho a certeza ampla da venda desses produtos. Se bem trabalhados, não vai ter inconveniente nenhum. Eu gero uma maior lucratividade para mim ali com um dinheiro que não é meu. Então é mais ou menos assim, eu tomo a 2%, faço todos os meus cálculos, vou ter um rendimento ali, uma rentabilidade e lucratividade lá na margem de 10, eu estou com 8 de sobra para mim. É legal. Só que o que você disse é quando eu não tenho essa condição. E aí, se eu não trabalhar o meu no dia a dia ali, não fizer as minhas contas, né, eu vou estar gerando essa necessidade de tomada de dinheiro de outros e eu estou perdendo mais 2%. Eu não vou estar tendo possibilidade de ganho. E caramba, né? Será que é o que acontece com boa parte dos empresários? Conta um 90%? Expertise aí. Olha, eu disse que é engraçado, né? Geralmente a maioria dos clientes que chegam para mim, assim, acho que eles oram pedindo para Deus mandar Jesus Cristo de novo, e eles miram em mim achando que Jesus chegou. A maioria das empresas querem milagres, assim, infelizmente, raros os clientes que eu peguei assim, estou bem, sei que eu posso melhorar e quero alguém para me instruir com relação a isso. A maioria
eu tô morrendo afogado, Jesus me socorre aqui para pelo menos sobreviver esse período, entendeu? Geralmente é assim. Por quê? Porque eu disse que agora em pouco, o mais importante é vender. Isso, em pequenas empresas, negócios que estão surgindo agora, bem pequenininhos, o foco é vender mesmo. Só que, gente, você vai aumentando o seu patamar, você tem que entender que você precisa de uma gestão financeira estratégica. Entende? Você precisa parar para poder avaliar isso que nós acabamos de falar. Peraí, se eu pegar dinheiro de um terceiro, quanto isso vai me custar? Quanto isso vai tirar da minha lucratividade? Quanto que eu preciso faturar? Quais são minhas despesas fixas? Quais são meus custos diretos, custos indiretos? Quais são minhas despesas variáveis ali? O que eu vou precisar para entrar no meu caixa, de fato, para suprir a minha operação? O que eu posso esperar? Se eu tenho um fundo de caixa, né, como é que eu posso ofertar uma forma de pagamento melhor para ser mais competitivo no mercado? Assim, como é que eu faço para poder me proteger, para fazer gestão de risco no negócio? Você precisa parar e começar a pensar nisso tudo. Por quê? Porque, gente, montar empresa, empreender é jogo de gente grande. Não é brincadeira, assim, não é uma coisa bonitinha, legal. Eu amo, mas assim, gente, que dificuldade que você passa. São muitos desafios que você enfrenta. E se você não tiver esse olhar de perpetuidade, né, esse olhar de que eu criei um negócio e quero que ele dure para sempre, e aí, o que eu devo fazer para isso? Não tem como ele durar para sempre. Né? Tem gente que só cria ali, às vezes empreende muito por necessidade, o negócio vai dando certo, mas depois não para fazer essa avaliação. Não é que ele está errado. Ele está errado em permanecer assim para sempre. O começo do empreendedorismo é ele assim mesmo. Mas permanecer assim, não ter uma visão de futuro, não olhar e falar assim, tipo, eu quero que meu negócio passe gerações, né, saia de mim, venha para os meus filhos, para os meus netos, etc. Você não está tendo comportamento para poder fazer com que isso de fato aconteça. Né? Então, assim, o grande problema, por que muitas empresas fecham, César? Por que muitas empresas não duram, não passam aí de um ano? Matemática, não fazem conta. Não para fazer isso que nós estamos falando aqui agora. Entendeu? Vai muito vai dar tudo certo, tá tudo ok, não é beleza. E entra é assim mesmo. Que eu digo sempre também. Ter espírito empreendedor é você realmente fazer a montagem de um negócio, é você ter ali a capacidade de abrir o negócio. Isso é o espírito empreendedor. Eu não quero trabalhar para terceiros, eu quero trabalhar para mim mesmo. Agora, o comportamento empreendedor é algo totalmente diferente. Então, vou me pautar no que você disse. Eu abro um negócio por necessidade. A grande maioria dos pequenos e médios negócios, eles são abertos por necessidade, de fato. Só que a manutenção dessa necessidade, ela precisa ser modificada. Ela precisa ser alterada para, de repente, né, o negócio se manter por desejo. E aí, você precisa mudar o seu comportamento. E olha que engraçado. Né? Eu pensar espírito empreendedor e comportamento empreendedor, eu estou pegando o início da nossa conversa, onde você disse que você precisa mudar a sua atitude, que a sua atitude enquanto empresário, com a questão de finanças, com a questão do negócio, ela precisa ser vista de uma forma diferente. E aí vai muito de encontro ao que você acabou de dizer, né? Se eu não faço todo esse balanço, se eu não tenho toda essa preocupação, caramba, para quem que eu vou deixar meu negócio? Ou melhor, para quem que eu vou deixar minhas dívidas, né? E aí a gente pensa a história do legado, né? Eu montei um grande negócio. Estou deixando esse negócio saudável para os meus filhos. Olha que bonito de se falar, né? Que coisa maravilhosa. Estou passando a gestão do meu negócio para o meu filho numa condição ampla e próspera. Agora, o pequeno e médio empresário, na maioria das vezes ele faz isso? Na grande maioria das vezes, ele nem pensa que ele tem que ter um legado. É o correr atrás do dinheiro pelo dinheiro, infelizmente. Antes da gente falar de
assim, eu acredito que antes da gente falar de empreendedorismo, finanças, estratégias, de verdade, a gente deveria falar sobre o comportamento humano, sabe? Porque, assim, a cultura da pessoa, do empresário, a cultura da empresa deveria ser revista. Na verdade, ela deveria nascer com uma cultura. Como eu sei que isso não acontece, ela deveria ser revista e planejada e revisitada várias vezes, sabe? Porque a raiz dos problemas moram exatamente aí. A empresa não tem dinheiro porque aconteceu a pandemia e eu não estou vendendo. Beleza. A pandemia, ela veio só para poder potencializar um problema. Ele já existia. A raiz do problema já existia, sabe? Então, assim, não é a causa real, não é uma pandemia da vida, né? Assim, já não vinha legal. E então, assim, antes de falar de mudar, de todas essas estratégias que a gente ama, né? Tinha que falar-se do comportamento humano, de verdade. Devia se pautar em gestão comportamental, gestão emocional, para fazer com que os negócios realmente sejam perpétuos, sabe? Essa é a minha visão, no fim das contas, a minha visão, ela volta para a pessoa do empresário, sabe? Para as pessoas envoltas ali. Aí eu poderia, né, vou tentar, com uma pessoa de grande conhecimento, né, como você, a questão do empreendedorismo, a questão das finanças e de negócios, né, vou te passar uma das minhas definições para você me dizer se eu estou no caminho certo, no meu raciocinar ou não, tá? Vou dizer o seguinte, aquele que é senhor do seu negócio, ele é o proprietário do seu estabelecimento, é o proprietário do seu negócio em si. Aquele que não sabe do seu negócio e que não tem ali as bases bem estabelecidas para sustentar o seu negócio, ele é o verdadeiro proprietário do seu negócio. Porque ele acaba se fazendo ali, fazendo um papel de que é o mandatário, fazendo o papel de que tudo sabe, que está levando adiante, mas na realidade ele está levando só para o buraco, né, o seu negócio. Fazendo o papel de um otário do próprio negócio. Olha que chato. Tá no caminho, é isso mesmo, né? Então, por mais duro que pareça, infelizmente é verdade, né? Eu costumo falar assim que proprietário, empresário, meu filho, é aquele que dá um laço no boi, vai lá, monta nele, pega no chifre, ó, e vamos embora dominar esse negócio aqui, entendeu? Se você, eu sempre brinco, né? Eu falo assim, se você quer abrir um negócio, não está disposto a correr risco e acha que você vai ter oba-oba de tempo, não monta, não. Porque não funciona assim. Entendeu? Não funciona assim. Empreender é punk, assim, é complicado, exige muitas coisas, mas, assim, é delicioso ver que você fez algo crescer, que você montou, que fez algo prosperar, e aí, aos poucos, você realmente poder desfrutar de um conforto maior, de mais liberdade, mas, assim, se você não faz isso, você acaba sendo escravo de uma coisa que era para te libertar. Né? Então, aí fica chato empreender, né? Aí fica melhor trabalhar para alguém mesmo, que é muito melhor trabalhar das 8 às 6 e contar com o dinheirinho no fim do mês. Boa isso. Então faz um favor para mim, Sara. Faz um resumo para mim do que pode possibilitar um pequeno e médio negócio ser mais rentável. Então, é preciso ter muita claridade, muita clareza sobre o produto, sobre para quem ele é, o que ele como ele se adapta, para quem ele não é também é muito importante. Então, clareza sobre o produto e o serviço é muito importante. Precificar esse produto de uma forma correta é importante. Quando eu falo forma correta, tem que se considerar os custos de aquisição do produto, né, os insumos, matéria-prima, o preço de revenda dele, mas também tem que ser colocado ali dentro daquela precificação impostos, despesas variáveis e o lucro. E levar em conta se aquilo que eu estou formando está competitivo, ou seja, eu não vou perder para a minha concorrência. Isso tem que ser levado em conta na hora de formar uma precificação assertiva, né? Trabalhar da forma mais enxuta que se puder.
E para eu trabalhar da forma mais enxuta que se puder, para eu ter um custo fixo menor, uma despesa fixa menor, eu tenho que ter processo. Eu tenho que ter. O que é processo? É um checklist, é um passo a passo de como fazer as coisas. Não precisa de muita boniteza, muito enfeite para isso. É tipo, para eu para eu poder fazer, sei lá, uma caneca, qual que é o primeiro passo para fabricar essa caneca e onde ela que tem que chegar? Ela tem que chegar aqui, nesse formato. Como que eu começo ela? E ali eu vou desenhando passo a passo para isso. Isso se chama processo, trabalhar de forma enxuta. Capacitar pessoas para estar nesses processos é extremamente importante também. Eu sempre falo que processo vem antes de pessoas, porque eu posso ter pessoas extraordinárias que, se não souberem o que tem que ser feito, não vai fazer. Então, defino processos para trabalhar de forma enxuta e capacito pessoas para eu ter a melhor produtividade, melhor performance dentro desses processos, né? Faço gestão e controle de caixa todos os dias e uma estratégia comercial também muito clara, com definições de metas e de onde eu quero chegar. Acho que se eu for falar de um resumo, assim, o que me vem na cabeça é tudo isso. Caraca, né? Olha só, precificação. Me veio à cabeça, né, e eu quero aproveitar isso daí, porque realmente, para muitos, a precificação é algo difícil, né? Para esse pequeno e médio empresário, muitas vezes é difícil para ele dar preço a um determinado produto ou serviço dele. E aí você falou incluir o lucro, né, nos custos, fazer análise dos custos e incluir o lucro ali para se dar o preço. Você estava falando de markup, por exemplo? Também, sim. Que é aquela coisa, né? Eu estabeleço o quanto eu quero ter de ganho ali com aquele produto, né? E a grande maioria não faz isso, né? Ou faz aquela conta errônea, né? E eu vi isso muitas vezes. Eu paguei 10. Eu quero ter 100% de lucro. Eu vendo por 20. Eu quero morrer. Aí eu sempre faço a pergunta, beleza, quanto que vai ficar no seu bolso? Você sabe? Ninguém sabe responder. Quanto desses 100% seu aí vai ficar no seu bolso? Você consegue me responder? Se a pessoa conseguir me responder, eu falo, tudo bem, continua. Se ela não conseguir, eu falo, meu querido, pagar para trabalhar é meio complicado, né? Então, incluir o lucro não significa fazer dessa forma, né? Isso aí, o pessoal joga um percentual bruto em cima, geralmente, do preço de aquisição. Né? Sei lá, por exemplo, comprei essa caneca pronta por R$10, vou fazer alguma coisa nela, personalizar e vou vender por 20. Aí fala assim, poxa, apliquei 100%. Mas aí, isso é bruto, assim. Como é que eu sei quanto que eu paguei de imposto? Como é que eu sei o quanto essa caneca contribuiu para poder pagar meu aluguel, minha água, minha energia, meu prolabore, meus funcionários? Quanto é que eu sei do quanto de taxa de maquininha ficou? Como é que eu sei o quanto eu vou ter de, tipo, vendi 20, mas quantos reais ficou no meu bolso? Entendeu? Então, assim, eu não tenho essa clareza quando fala para mim do tipo, vou aplicar 100% aqui. Eu não consigo ter essa clareza. Eu, Sara, não consigo. Mas se alguma pessoa falar para mim que tenta, tudo bem. Tá tudo certo, né? E é justamente para falar, né, para mostrar que talvez, né, essa prática, décadas atrás, né? Décadas atrás, não décadas atrás, talvez funcionasse. Porque nós tínhamos ali um custo-vida diferenciado, nós tínhamos um processo de taxação de impostos e custos fixos diferenciado, talvez menores, né? Mas que hoje não dá, né? Hoje a gente precisa ter uma parametrização diferenciada, a gente precisa conhecer o negócio com mais profundidade, né? Sim, com certeza. Não dá para poder brincar de empreender mais, não. A realidade é outra. E concorrente aqui, a concorrência é sangrenta. Então, não dá, não. Verdade, né? Difícil achar um negócio em Oceano Azul hoje, né? Difícil. Bem difícil. Assim, vamos pensar rápido. Vamos fazer um exercício nosso rápido agora. Me diz um Oceano Azul. Olha, eu não vou dizer exatamente o Oceano Azul, mas eu acho que você oferecer algo para um produto, para um público que... Eu gosto de usar esse exemplo numa garrafa de vinho, sabe? E é um exemplo, inclusive, no livro do Oceano Azul.
Vender vinho, o lance é o seguinte, eu não quero vender um vinho para quem não bebe bebida alcoólica. Eu quero vender um vinho para quem bebe álcool, mas não consome vinho. Eu acho que esse é o pulo do gato do Oceano Azul, entendeu? Aproveitar um público que já existe e vender algo dentro daquilo que ele está, que ele ainda não consumiu, entendeu? Assim, acho que não me vem à cabeça exatamente agora algo que esteja em Oceano Azul. Eu acho que o marketing digital começou, assim, nós estamos no início dele, eu vejo isso ainda como Oceano Azul, apesar de ter gente que fala assim, mas todo dia surge alguma coisa nova e tal, mas eu acho que a gente está bem no início, ainda dá para se aproveitar bastante coisa. Então, assim, não vou dizer exatamente o que dentro dele, mas o marketing digital num todo é um oceano azul, entende? Por exemplo, quem vendeu máscara, eu não sei se você viu, mas teve uma empresa que personalizou a máscara com o rosto da pessoa. Isso, para mim, é a pessoa pensar no oceano azul, tipo, ué, eu não quero atrapalhar minha fisionomia, mas eu tenho que usar máscara para me proteger. Então, entra aí nos aspectos de inovação que também precisam ser contemplados dentro de um negócio para que ele se torne rentável, né? sim. Eu preciso criar algo que atraia público, né? Aí, essa brincadeira do oceano azul e de pensar, realmente é um exercício muito difícil, né? É uma coisa que não dá para a gente ficar pensando assim. Da mesma forma que o negócio, né? Eu não posso achar que eu vou pensar em estratégias mirabolantes para o meu negócio e isso vai se manter pela vida inteira, né? Eu tenho que pensar o meu negócio com grande constância. E aí, dessa forma, eu consigo inová-lo. Como o caso da máscara, como pensar a questão do vinho que você disse, eu não vou vender vinho para quem não bebe álcool, eu vou vender vinho para aquele que toma álcool, mas que não bebe vinho. Então, isso são coisas muito bacanas. E ó, Sara, vou te dizer o seguinte, hein? Que aula você nos deu aqui, hein? Obrigada. Que aula, pensar um negócio de forma a entender que as pessoas, vou tentar eu traduzir tudo, tá? Por favor. Entender que as pessoas são a parte mais importante de um negócio. Começando pela figura do proprietário do negócio, pelo empresário, pelo empreendedor. Entender que nós precisamos estabelecer metas, objetivos a serem alcançados, criar processos, né? Estabelecer estratégias a serem seguidas para que o negócio alcance ali o desejado, que alcance o sucesso merecido, vou colocar dessa forma. E entender que tudo isso só vai acontecer se eu tiver ali um bom fluxo do meu caixa, um bom estabelecimento, a precificação do meu produto, e entender que tudo isso precisa gerar lucro. Exato. Caraca, fiz um resuminho de tudo que a gente conversou. Né? Caramba, olha que espetacular. E isso tudo vai gerar o quê? Vamos lá, vou tentar lembrar duas palavras importantes que você disse no começo. Por favor. Dependência e liberdade. Isso aí. Financeira. Exatamente. Uau, que espetáculo, viu? Tenho que te agradecer demais por esse nosso momento aqui, porque foi realmente uma aula extremamente esclarecedora e diria que em especial a quem tem um negócio ou que está pensando em montar um negócio, né? Porque se você disse que eu tenho que pensar, inclusive aqui não é o meu negócio, eu diria que para quem está afim de continuar empregado, quem não está afim de arriscar, tudo bem. Talvez essa aula não tenha sido importante, né? Então vamos considerar isso. Já que você disse que a gente tem que levar em conta também para quem não é, né? Então vamos considerar isso. Mas olha, para quem está de pensar... Mas eu posso dizer que um colaborador, ele pode pegar isso que nós falamos aqui e ajudar o empresário. É o intraempreender. Fala assim, assisti a aula lá com a Sara, com o César, quero continuar na minha empresa porque eu amo lá meu chefe, amo todo mundo ali. Fala assim, cara, ó, você tem que se despertar aí como empresário e tal. Ele pode pegar o assunto e falar assim, e levar para a empresa. Caraca, né? Então, ó, quero
Antes de qualquer coisa, lembrar aqui, né, a quem está nos assistindo, disso que a Sara disse, do intraempreendedorismo ser uma alternativa para que você melhore o negócio em que você está, o local em que você ganha o seu pão. E ela disse lá no comecinho a respeito do pão, e o pão que nós levamos à mesa é extremamente importante. E quero aproveitar, né, antes de nós encerrarmos aqui, antes da Sara deixar uma dica para nós, deixar ali, né, uma mensagem para nós, lembrar que esse evento é um evento solidário, é um evento sustentável. Sustentável porque aqui nós convertemos o CO2 que nós produzimos aqui nesse nosso bate-papo, Sara, a produção de árvores. E eu posso dizer a vocês que eu estou extremamente feliz, porque nós já conseguimos plantar uma árvore. Tá? Nós já temos a possibilidade de plantar uma árvore com esse nosso evento. Isso para mim é algo que não tem tamanho, é gratificante. E eu tenho que agradecer a AMA Consultoria Ambiental por isso. E, de repente, você pode levar isso também para os seus processos de mentoria. Já conversei com ela. É fantástico, viu? E quero também lembrar aí a todos que nós estamos aqui com o intuito de sermos solidários, buscar a solidariedade e a doação a uma instituição que trabalha no combate ao câncer, o GAC, Grupo de Apoio à Criança com Câncer. E para quem está nos vendo no YouTube, para quem está nos vendo no Facebook, ou para você que está aí percorrendo o Instagram e que vai depois nos acompanhar por aqui, eu quero que você busque esse QR Code que está aí do lado ou que está lá nos meus stories e faça a sua doação. Independente do valor, qualquer que seja, eu gostaria muito de poder contar com isso de vocês, dentro das suas possibilidades, porque essa instituição faz um trabalho maravilhoso. E tenho certeza que nós vamos poder auxiliar muitas e muitas vidas com esse pequeno gesto. Então, tudo que está sendo criado, desenvolvido e partilhado aqui por pessoas como você, Sara, tem esse intuito, tá? De levar o bem a todos, de uma forma ou de outra. A doação é uma delas, e eu sei que você nos doou aqui algo extremamente importante, que é o seu tempo. Tá? Então, aproveitando ainda um pouco desse seu tempo, deixa uma mensagem para nós aqui, para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir. Olha, eu quero dizer o seguinte, conhecimento, você só aprende algo quando você pega o conhecimento que você adquiriu e coloca em prática. E são ações que mudam o mundo, não é teoria. Então, assim, eu espero do fundo do meu coração que quem nos ouviu, quem vai nos ouvir ainda, pegue tudo que nós falamos aqui, procure estudar mais, procure entender um pouco mais e praticar. Porque é isso que vai mudar a sua realidade como pessoa, é isso que vai mudar a realidade do seu negócio. E como eu disse que o negócio existe para servir a sociedade, é isso que muda a realidade da sociedade. É a soma de várias pessoas com essa mesma intenção que começam a fazer a diferença, que começam a fazer as coisas mudarem. Então, eu gostaria de agradecer enormemente minha presença aqui, fico muito feliz de poder contribuir de alguma forma com esse projeto tão lindo, né? E eu espero de verdade, como eu disse, que o que nós falamos aqui seja posto em prática, que seja um aprendizado, de fato. Tenho que te agradecer demais por isso. Da minha parte, com certeza será, viu? Porque são lições muito valiosas e que a gente não pode ficar deixando de lado. Tá? E pensando nisso, Sara, posso te pedir uma coisa? Por favor. Essa jornada toda, ela tem um grupo de pessoas que são extremamente maravilhosas, né? E eu gostaria que você preparasse-nos um material, se possível, né? Algo seu, algo que de repente você põe em prática nas suas mentorias e que poderia despertar o interesse poderia despertar esse espírito empreendedor de pessoas que estão lá nesse grupo, né? Se você puder aí nos presentear com alguma coisa, eu vou te agradecer demais. Porque esse grupo pode deixar. Viu? Ele tem pessoas lá que com certeza estão valorizando aí tudo que você nos passou. Pode deixar que eu vou preparar algo com muito carinho. Bacana. E para você que não está fazendo parte desse grupo ainda, né, a Sara vai
passaram uma coisa bem legal para nós lá. Eu sei que o nível de exigência dela e o nível que ela impõe a tudo que ela faz é muito alto. Então, ela não vai nos deixar qualquer coisa lá. Então, se você não faz parte ainda, entra lá no grupo para você ter aí esse presente que ela vai nos dar. E, Sara, meu grandioso agradecimento por esse momento. Minha inteira solidariedade para com a propagação de todo o seu trabalho, de todo o desenvolvimento daquilo que você faz, que é algo maravilhoso. E quem ainda não conhecia a Sara e que passou a conhecer aqui e que de repente quer conhecer um pouquinho mais, tá aí embaixo também para vocês, né, o perfil dela de Instagram. Então é mais fácil encontrá-la por ali, ó. Tá lá, ó. Vai lá, busca ela. Essa mulher aí, ó, é fantástica, gente. Tem muito a nos ensinar e faz um trabalho maravilhoso. Então, Sara, grato demais, né? Conta comigo sempre que você precisar, porque a minha gratidão por você será eterna. Obrigada, muito obrigada realmente por você ter me dado a oportunidade de vir falar sobre o meu propósito de vida. Então, cada vez que eu o exerço, eu me sinto muito feliz. Obrigado por essa oportunidade, de verdade. Grato demais. Tamo junto sempre, viu? Oh. Fica com Deus, viu? Amém. Tchau, tchau, pessoal.